Capítulo 92 Habilidades de tiro com arco. Logo, os melhores arqueiros foram reunidos perto de General Ing. Alguns estavam no 5º e no 6º rank, enquanto outros estavam no 7º e 8º. O grupo estava cheio de pessoas de meia idade, além de Zhao Feng. Zhao Feng estava ligeiramente curioso quando estava no meio deste grupo. Os outros perto o empurraram até aqui antes de saber o que estava acontecendo. Tudo o que vocês precisam fazer é atrair a Águia-Rei para perto da cidade, General Inglis disse seu plano. O plano era simples, para irritar e ferir a Águia-Rei Bico de Ouro e atrair sua atenção. Em seguida, matá-la com o poder combinado de alguns ranks 9. Provavelmente isso. 7 a 8 arqueiros estavam ligeiramente hesitantes. O quê? Vocês não podem fazer uma coisa tão simples assim, disse o general Eng friamente. Os arqueiros imediatamente começaram a suar. General, o motivo é que a velocidade da Águia-Rei é muito rápida. Além disso, quando ela se move, também arrasta o vento com ela. Então, antes que as flechas se aproximem, ela se desviará automaticamente. Um arqueiro de meia-idade disse impotente. Ele era um arqueiro que atingiu o rank 7 e suas palavras causavam acordos com as outras pessoas. A visão de Zhao Feng era melhor e mais clara, portanto, ele sabia como era difícil. Em primeiro lugar, a velocidade da Águia-Rei era muito rápida e quando se movia o vento iria interromper a direção da flecha. Em segundo lugar, a defesa da Águia-Rei Bico de Ouro era muito forte, e poderia levar um ataque de um rank 8 e ficar bem. Não somente isso, os arqueiros tiveram que disparar da terra quando a Águia-Rei ficava no céu. Obviamente, havia ainda mais um ponto. E se eles conseguissem machucar a Águia-Rei? Os arqueiros teriam que atraí-la para a área de emboscada também. Cultivadores normais dos ranks 7 e 8 seriam instantaneamente rasgados em pedaços. Portanto, os arqueiros presentes não tinham nenhuma confiança. E neste momento, o borrão dourado da Águia-Rei derrubou novamente e matou dezenas de pessoas. Shua. Depois de matá-los, ela virou em outra direção. Irmão Beimoi, cuidado! Eling e Yang Qingshan gritaram. Desta vez, a Águia-Rei Bico de Ouro partiu em direção a Beimoi. Beimoi estava lutando contra outra besta mortal de nível superior e ele ouviu um vento assobiando atrás dele. Voo da garça espiritual. Beimoi usou uma profunda habilidade de movimento e seu corpo pareceu como uma garça e voou. Era uma arte marcial sagrada. Kyu! A Águia-Rei Bico de Ouro gritou e se chocou no ar contra Beimoi. Bum! O ataque da Águia-Rei tinha sido bloqueado, mas Beimoi ficou ligeiramente ferido. Depois que a Águia-Rei Bico de Ouro não conseguiu matá-lo, ela desapareceu novamente e foi encontrar um novo alvo. Esse bastardo! Se o irmão Beimoi morrer, Eling limpou o suor frio de sua testa. Sou. Neste momento, os melhores arqueiros dispararam suas flechas na Águia-Rei. Din. Algumas das flechas conseguiram levantar faíscas nas asas da águia, mas sua defesa não foi quebrada de forma nenhuma. As expressões dos arqueiros ficaram ligeiramente escuras. A menos que possamos atingir um ponto vital, os arqueiros balançaram a cabeça. Din. De repente, mais algumas flechas atingiram a Águia-Rei, mas nenhuma delas rompeu as resistentes e duras penas que pareciam ferro. Falhou novamente.
Os arqueiros tinham expressões amargas. Zhao Feng usou seu arco de corda dourada, mas a situação foi a mesma. As flechas que chegaram perto da águia foram atrasadas pelo recuo do vento das batidas das asas. Kiu! A águia-rei de repente desceu em direção aos arqueiros nas proximidades. Os arqueiros ficaram pálidos quando eles tentaram o seu melhor para se esquivarem, mas 2 pessoas ainda morreram. Leve passos flutuante. Zhao Feng primeiro usou sua habilidade de velocidade, então ele pegou seu arco e com um pá, matou 2 bestas mortais de baixo nível e foi em direção de uma besta mortal de alto nível. Comparado com todos os outros arqueiros, Zhao Feng estava extremamente calmo. Neste momento, o general Eng também tinha notado Zhao Feng e ele ficou surpreso que este último estava tão calmo em uma situação como esta. Irmão Zhao, você se especializou no tiro com arco. Elingyun também tinha notado Zhao Feng. Sim, talvez eu possa cuidar disso. Zhao Feng assentiu e apareceu na frente de Elingyun. Jovem mestre Zhao, você tem certeza? O general Eng tinha uma expressão solene. Se Zhao Feng fosse apenas um arqueiro normal, ele não se importaria de tentar, mas Zhao Feng era um discípulo do Lord Guanjun, a responsabilidade seria suportada por ele. Se for apenas para atraí-lo para o chão, então não há problema. Quando Zhao Feng disse isso, ele lentamente armou seu arco de corda dourada e decidiu provar suas palavras com ação. Agao. Ele respirou fundo quando uma fraca luz azul apareceu e a águia-rei se tornou muito mais lenta e clara em seus olhos. Shua. Sob o modo de visão aprimorada, Zhao Feng poderia ver a mudança no osso e sangue dos pássaros. Ele parou e se concentrou na águia-rei, mas ele não disparou sua flecha. Nada simples. O general Eng e Elingyun se entreolharam. Ambos sentiram a aguda e penetrante aura de Zhao Feng. Kiu! De repente, a águia-rei bico de ouro se virou. Sou. Zhao Feng imediatamente disparou suas flechas. Era como se a águia-rei estivesse se dirigindo para elas e não o contrário. Finalmente, as 3 flechas douradas e a águia-rei entraram em choque. Sim. Cercado. As flechas e a águia estavam ambas em direções diferentes, mas os 2 finalmente se encontraram. Shuu! A flecha dourada atravessou a camada de vento e perfurou perfeitamente o olho da águia. Esta cena fez com que os outros arqueiros abaixo olhassem atordoados. Como ele fez isso? Um arqueiro do rank 7 tinha uma expressão de descrença, ele não podia aceitar o fato de que Zhao Feng foi capaz de atingir perfeitamente o olho da águia-rei. Jin. A flecha dourada ergueu uma faísca de fogo quando desviou da pálpebra da águia. Tão infeliz. Os arqueiros não puderam deixar de suspirar. A águia-rei tinha fechado os olhos no último segundo. Sendo uma besta mortal de nível superior, suas reações eram incrivelmente rápidas, mas não notou o sorriso que apareceu nos lábios de Zhao Feng. Chuchuchu. As outras 2 flechas seguiram a primeira flecha e bateram novamente na pálpebra do pássaro. Pela primeira flecha ter quebrado a defesa da pálpebra, a rota de voo das outras 2 foi muito melhor. Jin. O sangue vazava do olho da águia. Toc. A terceira flecha penetrou no globo ocular. As 2 primeiras flechas abriram caminho para a terceira. A terceira flecha foi o movimento mortal.
Um grito doloroso apareceu nos céus enquanto a águia-rei Bico de Ouro mirava seus olhos vermelhos para Zhaofeng. Preparem a emboscada. Zhaofeng imediatamente usou seu leve passos flutuante e se moveu para a área da emboscada. Neste momento, General Eng e Ling-un finalmente se recuperaram do choque. Emboscada. Preparem-se. General Eng, Ling-un e alguns no ápice do 8º rank ficaram à espera. Kyu. A águia-rei partiu em direção de Zhaofeng cheio de raiva. Este sentiu uma frieza aparecer e ele soube que tinha sido travado pela águia-rei. Movimento invisível da fumaça. Sua figura se moveu e se fundiu na multidão da cidade sem deixar rastro. A águia-rei perdeu a figura de Zhaofeng, mas sabia a área em que estava e, neste momento, o general Eng e Ling-un atacaram. Destruição celestial. Corte pena capital. Os dois no ápice do rank 9 liberaram seu poder. Craak. A águia-rei, furiosa e desavisada, foi atingida pelo ataque dos dois. Ling-un usou uma arte marcial sagrada e sua palma pareceu se tornar uma lâmina que cortou a defesa do pássaro e deixou 8 cortes profundos. A habilidade da espada do general Eng era uma arte marcial semi-sagrada que fora treinada para o nível superior e era ainda mais forte do que o ataque do Ling-un. SHH. Essa espada cheia de intenção mortal quase cortou a cabeça da águia-rei Bico de Ouro. Peng. Peng. Bum. Ban. Imediatamente os cultivadores do 7º e 8º rank usaram suas habilidades mais poderosas que quase mataram o pássaro. Kyu. A águia-rei Bico de Ouro usou seu último suspiro de vida e se lançou em direção a um jovem segurando um arco dourado, cheia de ódio.